Santa Catarina é linda e rica. Santa Catarina é rica no desenvolvimento econômico, nas paisagens, a natureza. É rica também na história. E você tem acompanhado aqui uma dessas histórias que mostram Santa Catarina diferente. Hoje, na última reportagem da série sobre a tomada de Laguna, vamos falar sobre Giuseppe Garibaldi, o revolucionário farroupilha que proclamou a República Catarinense e viveu um amor épico com a heroína de dois mundos, Anita Garibaldi. A reportagem é do Pedro Garcia e Kelvin Felipe. Porque ele era muito audacioso, corajoso, inteligentíssimo e um grande estrategista militar. E em virtude dessas ações dele, que ninguém compreendia como ele conseguia, é que ele passou a ser estudado nas academias militares até dos árabes, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todas as academias militares. Este é Giuseppe Garibaldi, um general guerrilheiro e que lutava pelos seus ideais e por um mundo mais justo, sem os altos impostos cobrados pelo governo imperial. Em 1839, Garibaldi chegou a Santa Catarina com a Marinha Farroupilha, que se uniu ao exército e organizou um ataque à laguna por terra e pela água. A Marinha entrou pela lagoa de Garopaba do Sul, passando pelo Rio Tubarão, e atacou Laguna por trás, surpreendendo os imperiais, que esperavam um ataque pela barra e não pela lagoa. Depois de muita luta, Garibaldi e sua tropa conseguiram tomar Laguna e decretar a República Juliana, ou República Catarinense. Viva a República Catarinense! Viva a Laguna! Nós então encenamos também a proclamação da República Catarinense feita por um governo civil e não por um decreto militar, como aconteceu em muitas repúblicas, como foi a nossa própria, a República Brasileira, que foi instituída militarmente, não é verdade? Mas aqui a República Catarinense, com sede em Laguna, de 29 de julho de 1839, ela foi instituída por um ato do Poder Legislativo de Laguna, a Câmara de Vereadores. Que com as bênçãos de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, que seja criada a República Catarinense, constitucionalmente livre e soberana. Nós temos até hoje a ata da proclamação da República Catarinense, que durou de dia 29 de julho de 1839 até o dia 15 de novembro de 1839, quando o Davi Canabarro, o Garibaldi e a Anita foram derrotados na Ponta da Barra, aqui em Laguna. Foi em Laguna, em 1839, que Garibaldi conheceu Anita e tiveram uma história de amor, com filhos e uma longa luta pela liberdade e ideais, não só no Brasil, mas em outras repúblicas. Anita, tu deves ser minha. A história de Garibaldi é tão rica que seria impossível contar em apenas 2 horas de espetáculo. Por isso, apenas algumas passagens são narradas na Tomada de Laguna. Neste ano, o ator responsável por interpretar Garibaldi é ele, Miguel Coelho. É legal porque a gente chegou agora há pouco e estão montando já as arquibancadas, toda a estrutura do evento. E é muito legal a gente ver que a cidade inteira está começando a se movimentar. A gente está aqui ensaiando, olha, o pessoal está trabalhando, a gente está aqui incomodando, olha aí, ó. Então, estamos botando a roupa, testando figurino e vai pro cavalo. A gente não para aqui, né? A gente não tem descanso. Mas tá chegando a hora, né, cara? Tá chegando a hora que a gente tanto tá trabalhando, tanto tá se envolvendo com o projeto para que finalmente a gente consiga mostrar a maior tomada de todos os tempos que a gente sempre está brincando. Miguel já está bem ambientado em Laguna, estudou bastante a história de Giuseppe Garibaldi, está ansioso para interpretar o guerrilheiro. Ele era muito visionário, assim, né? E eu particularmente tenho uma coisa dele que eu acho incrível, que é uma perseverança, cara. O cara não desistia das coisas que ele lutava. E aí, quando ele conhece a Anita, ele se reconhece nela, porque ela é igual a ele nesse quesito, né? De não se entregar, de correr atrás, de não deixar o ruim acontecer, né? De estar sempre disposto a fazer algo que às vezes é impossível, né? Tem passagens dos dois, assim, de quilômetros cavalgando e dificuldades, enfim. Então, eu tô louco para que chegue logo o dia 13, que a gente possa ver o público e o público ver a gente. Depois da morte de Anita Garibaldi, Giuseppe decidiu se exilar. Após isso, ele ainda teve um grande convite na Guerra da Secessão Americana, mas não aceitou em nome de seus ideais. Nesse segundo período, quando Garibaldi se exilou,
foi para a Inglaterra, andou em todas as partes do mundo. Ele foi convidado pelo Abraham Lincoln, durante a Guerra da Secessão Americana, para ser o comandante do exército americano, não os confederados, para lutar contra os confederados, né? E ele foi aos Estados Unidos e fez uma imposição. Ele disse, eu aceito o desafio, comando, mas eu quero que primeiro os Estados Unidos libertem os escravos. Preciso de um ato de libertação dos escravos. E o Lincoln não aceitou e ele não assumiu, e ele voltou. Garibaldi era tão apegado a seus ideais que jamais aceitou trocar de lado. E uma determinada noite, um general do exército castelhano que lutava contra a independência do Uruguai procurou o Garibaldi furtivamente, escondido, evidentemente, e foi lá oferecer terras, dinheiro, o que ele bem entendesse para comandar o exército da Argentina, o exército dos castelhanos, contra os uruguaios. E o Garibaldi correu com ele de dentro da casa, da pensão, com a espada na mão. Anita narra isso em uma das cartas dela. Cadorim conta que nas cartas que a Anita escreveu, existe uma passagem comprovando que Garibaldi não era interessado no dinheiro, mas apenas nos ideais. Um dos exemplos foi quando terminou a unificação do Uruguai. O presidente do Uruguai, então, mandou pagar o Garibaldi. E foi um general com um pote, uma panela cheia de moedas de ouro, levar para o Garibaldi, na pensão onde ele morava. Ele morava numa pensão, não era nem numa casa. Ele e a Anita. E lá chegando com aquele pote cheio de moedas de ouro, ele mandou chamar todos os camisas vermelhas, perfilaram lá e ele mandou que cada um viesse retirar uma moeda. Cada um tirasse uma moeda. Quando todos tiraram uma moeda, ele foi lá, tirou uma moeda, botou no bolso e o que sobrou deu para o general uruguaio e disse, leva para o presidente, porque o presidente uruguai precisa muito mais desse dinheiro do que de nós. A tomada de Laguna vai narrar parte da história do amor entre Giuseppe e Anita e da fidelidade. De fidelidade não só um ao outro, mas também de fidelidade aos ideais, de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, né?